Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esse tempo juntas, não é, Conceição? Verdade. É um prazer estar aqui, Mirtz. É um prazer ter você conosco. Que seja um tempo, assim, muito bom para todas nós, né? Hoje nós vamos falar sobre o que o Espírito Santo pode fazer por nós. Sabe por quê, queridos? Porque por mais que a gente fale sobre o Espírito Santo, podia dar títulos diferentes para isso, mas quando nós realmente aceitamos Jesus, né, o senhorio dele sobre as nossas vidas, salvador das nossas vidas, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós. Sim. Então, ele está conosco e deu função para ele. E ainda existem sempre perguntas sobre o que esse Espírito que habita dentro da gente, né, pode fazer por nós, Sim. né? Às vezes algumas coisas ficam muito óbvias, né? A gente guarda muita coisa assim. Ele nos ensina a orar. Todo mundo sabe isso. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sim. Essa é uma parte que quase todo mundo sabe que o Espírito Santo pode fazer. Quando a gente pergunta, responde isso, né? Mas nós já falamos em outras conversas e tudo mais, e nos nossos encontros de mulheres, sempre, né, da qual eu e a Conceição fizemos parte muitos anos, o fato de sermos mulheres controladas pelo Espírito. Sim. Dá esse controle, né, pro Sim. Espírito, né? Só que não é uma coisa tão simples, né? Nós temos uma humanidade, né? Então, às vezes, a gente precisa conversar sobre isso. Porque o livro de Romanos 8,14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sim. Então, significa que, como filhos de Deus, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Sim. A gente precisa dar esse espaço para ele, né? A gente precisa. Então, a gente conversa um pouquinho, né? O que ele pode fazer. Então, para começar a conversa, vamos lembrar algumas coisas. Nós, em termos como seres humanos, né? Nós temos 5 sentidos, Sim. Temos os sentimentos, né? Somos corpo, alma e espírito. Sim. E a palavra de Deus que diz também que a nossa alma e o nosso espírito também tem essas coisas. Sim. Isso não é só parte do corpo. Então, são coisas lá do nosso interior, né? E a palavra de Deus vai dizer que para separar isso, né, essa interação, corpo, alma, espírito, com sentimento, tudo, só a própria palavra de Deus. Sim. Eu vou ler o versículo para a gente começar a conversar. Porque Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e a intenção do coração. E aí que começa a dificuldade, né? Porque nós estamos falando de ser conduzida pelo Espírito, alguma coisa que está no nosso interior. Começa a gente, com a dificuldade que a gente tem de discernir se o que está vindo do meu interior é o do meu coração, é da minha alma ou é do meu espírito. E se já estão todos lá dentro, né? Isso, e segundo o texto que você leu, esse discernimento só vem pelo entendimento da palavra de Deus. Se for algum sentimento, não é tão difícil assim, porque se for um sentimento da minha alma que contrarie a palavra de Deus, eu já sei que não. Quando contraria, né, Conceição? Aí é óbvio, porque quando contraria a gente sabe, mas nem sempre é assim. Nem sempre. A nossa alma nos engana. Sabe, engana o próprio sentimento, sabe? Sim. Porque, inclusive, a própria palavra manda a gente fazer sobre isso por não ser fácil. Sim. Quando ele diz assim, vou ler o versículo inteiro para você não ter dúvida. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, já existe essa ordenança Sim. dizendo assim, que não é fácil de perceber, e por isso a gente precisa orar e vigiar.
E a questão, Mirtz, que a gente sempre fala, a palavra de Deus diz, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da vossa carne. Então, aí está explicado. A carne nos engana, mas o pêndulo está sempre no Espírito e na carne. Se você corre pro Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, que é a sua palavra. Então, depende de onde você está. Se você estiver na sua carne, realmente você não vai ter uma boa atitude. Então, quando você se detecta esse espírito que discerne entre a alma, entre o espírito, esse espírito que discerne, é o nosso árbitro. Ele tira a nossa paz se nós não estivermos ligados. Entre a carne e o espírito tem a alma, a gente tem que lembrar. E a gente pode chamar de coração, porque a Bíblia usa o termo coração não como músculo cardíaco, como o nosso interior a mesmo. A emoção, mente, e a consciência. tudo isso. Sim. E diz que isso é enganoso. Sim. Então, por isso, esse orar e vigiar. Na verdade, esta era uma coisa que aconteceu com o próprio Jesus feito homem. Sim. Jesus disse assim, o meu espírito está pronto, mas a carne não. Sim, a carne precisava morrer. Sabe? Sim. A carne não. Jesus estava falando para ele, sabe? É para ele mesmo, sabe? Sabia a vontade perfeita do Pai, teria que morrer da cruz. E não o é fácil, espírito estava preparado fácil. para isso, mas Sim. aceitar isso no interior, né, mas na essa parte é uma da função carne, linda, Mirtz, do espírito, que é te dar o discernimento. Você pode viver e andar no espírito, porque Deus diz, andai e vivei no espírito. Como um exercício, né, Sim. queridos? Por isso que a gente, quando vai conversar com isso, porque é um exercício, não é? Sim. É um aprendizado, É um pêndulo, ao né? longo da vida, sabe? Sim. Não é a partir de hoje estou andando no espírito e as coisas acontecem automaticamente. Não, é um né? exercício diário. Exercício. E outra coisa, ser dependente do espírito é uma coisa muito difícil para o ser humano, que tem um DNA de comando, dele mesmo querer fazer. Sim. Né? De 6 mil anos aí, desde sabe, Adão. A gente falou 1000 vezes sobre entregar o controle, sabe? A gente mesmo não tendo o controle, porque a gente não tem, se você for olhar, você não tem. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Que controle é esse, né? Sim. Você não tem, você não entrega, o ser humano não entrega, né? Sim. Então, e às vezes é assim. E o discernimento de espírito, às vezes ele pode confundir com um sentimento, você ficar momentaneamente pensando, é do espírito ou é da alma? Isso acontece com muita gente. Eu acho que não tem um ser humano tão perfeito que esteja andando, né, só, o tempo todo só no espírito, porque Jesus teve que ensinar isso. Sim, ensinar. E o árbitro, Mirtz, é a paz. O próprio Senhor fala, né, que se nós estamos na intimidade do Espírito e na comunhão com Deus, nós temos paz. Se nós não estamos na nossa carne, nós perdemos essa paz. Então, mas por que eu digo que isso é fácil de confundir? Vamos supor que você tem uma intuição, porque nós temos que mexer com essas palavras. Quando nós estamos falando de andar no Espírito, vão aparecer todas essas palavras. Se você tem uma intuição, você sempre vai ter a dúvida, é uma intuição que veio do quê? Do meu medo? É do natural ou do espírito? Então, são coisas que vão acontecer, sim, ao ser humano comum. Por Sim. isso que Jesus feito homem, tem uma cena que eu gosto muito. Está lá descrito em Marcos 2:8, disse assim, mas Jesus logo percebeu no seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes, por que pensais deste modo no coração? Isso é o andar em espírito. Aí não tem dúvida. Esse de Jesus estava falando pelo Espírito. Porque discerne. Pelo Espírito discerniu o que o outro estava pensando? Sim. Quem Esse de é nós o Espírito tem essa Santo capacidade? de Deus. Mas a Bíblia né? nos ensina, Mirtz, que quando o teu espírito está unido com... Porque Deus é Espírito. E você tem dentro de você o Espírito Santo. Quando você permite esse Espírito te conduzir, você intui Deus. O que é intuir Deus? A intuição é uma parte da nossa emoção, do corpo, da alma e do espírito, no corpo, no coração, a mente, a vontade, a emoção e a intuição. A intuição é um contato direto de Deus com o homem sem interferência nenhuma. É lindo isso. Então, intuir Deus é isso que aconteceu com Jesus aí. Não é intuir as minhas ideias, é diferente, né? O que nós estamos falando desse exercício, querido, é assim,
Vamos pensar num exemplo bem prático. Você percebe, aparentemente uma circunstância aparentemente normal, Jesus estava andando com eles, e você Sim. tem uma intuição, vou usar a palavra intuição, que é a palavra que nós usamos. Sim. Você tem uma intuição. Você vai precisar discernir, é do espírito ou é uma coisa da alma ou do coração? Sabe, de repente, você pode até ter aquela paz que excede todo entendimento. Ficou em paz por não fazer, não adiantar. Não vou, não piso, se fosse uma questão de decisão. Não vou, não piso, não foi, não piso, não aconteceu nada. Ou então, você afasta a ideia dizendo, não, deve ser da minha mente, vai, pisa e vai, e também não acontece nada. O que eu estou dizendo é que essa permissão do Espírito é um exercício muito intenso de conhecer a palavra, sabe? Porque é muito tênue. Se eu usar a palavra, é muito tênue, sabe? Porque tem coisas, e a palavra diz que o Espírito discerne que é do Espírito. É como uma espada, e a carne né? discerne o que é da carne. Para você ter uma ideia, às vezes você está ouvindo uma pregação, e o pregador está falando da palavra de Deus, e usa a palavra de Deus, e naquela hora o seu espírito não recebe, porque você teve um discernimento que por trás daquilo, isso é muito comum. Existia uma outra intenção. Existe outra intenção. Sim. A palavra usada com intenção errada. Mas é essa a intenção do Espírito em nós, Mirtz, nos dá sabedoria para discernirmos em Deus. Então você precisa, do mesmo modo que... Vamos supor, mas agora vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dar. Se nós tivermos em 5 pessoas crentes, absolutamente crentes no Senhor Jesus, tentando viver pelo Espírito, aquilo que o Espírito faz. Vamos ouvir a mesma coisa. Eu posso ter um discernimento, você outra, as outras 3 outro, sabe? Porque um deles pode ser o único correto. Sabe? Essa que é a grande verdade. Normalmente não é o da maioria. Sabe? Por isso que ela... precisa, ela vai ser testificada depois. Sim. Sempre vai ter testificada, porque é assim que a gente cresce. Sim. Sabe? A gente não cresce vivendo de emoções em emoção, sem nenhum, sabe? O próprio espírito vai mudar. Eu acho que é assim, sabe? Existe manifestação física a respeito do espírito, como, por exemplo, as pessoas pensam suspiro, sabe lá, qualquer alguma coisa que o teu corpo possa sentir, tá? Eu vou ler para você Marcos 8:12, falando de Jesus. Ele, porém, suspirando profundamente seu espírito, disse: por que me pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não será dado sinal algum, tá? Nós estamos falando de Jesus tendo discernimento no espírito. Sim. Tá? Coisas que ele... Já tinha sido dado o sinal, né? Sabe? Sim. João 11:33, a respeito de manifestação física. Jesus, pois, quando a viu chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em seu espírito e perturbou-se. Então, por isso que esse assunto não é um assunto tão fácil, porque nós estamos vendo assim, o próprio Jesus, que sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele sabia, ele ia fazer isso. Mas o fato do outro estar chorando, os outros estarem chorando, deixou o espírito dele perturbado a ponto de chorar. Ele também. chorou também. Está escrito, né? Sim, são as nossas emoções. Essa é a beleza deste evangelho que a gente está conversando, né? E o tamanho da preocupação que a gente tem em realmente fazer o que nós estamos propondo agora, se deixar guiar pelo Espírito. Sim, e a palavra nos ensina que o homem espiritual, ele é como o vento, né? Ele deve ser conduzido pelo Senhor. Veja, o Senhor sonda o nosso coração. De repente eu estou lá, como você falou, no culto, ouvindo uma palavra, ou estou cantando, louvando, adorando, achando aquilo muito bonito para mim, mas o que o Senhor está olhando, Mirtz, é o meu coração. A verdade daquele canto, entendeu? Não é a beleza do que está saindo, é daquilo que está saindo do meu coração. Então, é só o discernimento no Espírito mesmo que nos dá isso, né? Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já, tá?
Estamos de volta e a gente está conversando sobre o que o Espírito Santo pode fazer por nós. Nós, nesse primeiro bloco, nós falamos o quão difícil, às vezes, a gente ter essa percepção, porque nós somos corpo, alma e espírito, e temos dois aliados, corpo e alma, que mexem muito, que atrapalham, né? Não atrapalham por querer, claro, mas sempre porque... É uma luta constante. Sempre. Sim. Porque, por exemplo, para ouvir a voz do Espírito, nós estamos falando, ouvir a voz do Espírito, quanto nós ouvimos tantas vozes. Eu acho que não tem época onde a gente ouça tantas opiniões a respeito do mesmo assunto. Sim. Né? Por exemplo, eu quero que o Espírito Santo conduza o meu casamento, tá? É preciso, se eu der essa liberdade, se eu fizer as coisas no meu casamento segundo o Espírito, eu vou ter um bom casamento. Sim. Agora, onde é que está tudo isso? Está na palavra. Está na palavra, tá? É lá que eu vou achar, é lá que eu vou ler, é lá que eu vou dar espaço para o Espírito. Sim. Agora, o que é que eu ouço todos os dias e diferente da palavra? Teu casamento está mal? Sai dessa. Sim. Procura são outro. Conselhos contrários sabe? à Bíblia. São contrários à Sim. própria palavra. Dá um tempo. Não precisa ser definitivo, mas dá um tempo. Ou então, faça isso para ele, faça, sabe, aquilo outro. Sabe? São muitas vozes competindo com a voz Sim. do Espírito Santo. E às vezes nem é de fora, às vezes até interna, que é a nossa alma, Sim. Nosso lado carnal, dizendo, não, você não precisa suportar isso mais não. A carne lutando contra o Espírito. Essa é uma luta constante, viu, Mirtz? Até o Senhor voltar. E eu gosto muito de falar disso, porque eu estou dizendo, às vezes, a sutileza disso no próprio exemplo que eu dei do casamento, de ouvir vozes. Aí você fala, não, isso aqui é a voz do mundo, voz, não é voz do Espírito. Não, às vezes a própria voz do mundo se baseia na palavra, procura algumas coisas, e você fica, chega até às vezes ficar em dúvida. Eu vou te dar um exemplo bem claro de uma escritora americana que escreveu um livro chamado Sim, Querido, tá? Ele ficou durante anos entre os 10 livros mais vendidos dos Estados Unidos, a respeito de uma mulher se submeter ao marido. Ela falar assim, querido, ela oferecer submissão ao marido. Sim. E ter um casamento feliz. Gente, ela era entrevistada na TV, em todos os lugares, porque mulheres iam dar depoimento do quanto o casamento delas tinha sido mudado por esse oferecimento de submissão. Aí, filho, deu aquela coisa, mas então, a Bíblia manda que você seja submissa ao marido. Sim. Como uma condição para ter um bom casamento. Aí você pensa, então, só que ela nunca foi nem crente, nem serva do Senhor, e nem nada. Era como princípio. Sabe? E não, mas um princípio, para quem comprou o livro, foi meu caso, porque eu fiquei curiosíssima. Quando me bate a curiosidade, eu falo, do que eu estou falando? Né? Eu quero tratar, eu faço pesquisa para a gente pautar os nossos Sim. assuntos, né? São pautados em cima de valores bíblicos e de muita pesquisa do que está por aí para a gente ter um entendimento. Essa submissão oferecida era manipuladora, Sim. sabe? Então, quando o marido dizia, quando ela falava um sim, querido... Ela até queria alguma coisa. Ela sempre fazia uma troca. Não, você está certo. Ou ela jogava com manipulação. Em alguns trechos do livro, a autora dizia assim, não tenha medo de mentir. Você escondendo isso dele trará... Sabe, harmonia. A paz, a harmonia, então era, sabe? Mas isso diante de Deus que são do coração já não teria sentido nenhum, mas esse tipo de relacionamento. Eu estou falando de vozes que você ouve, sabe? De repente tem tanta coisa que a Bíblia tem ali junto, que quando você ouve assim, não conte isso para ele, você pensa que você está no embalo. Mas tem tanta coisa, então deve ser bom também não contar, né? Omitir, e aí vem, ela inclusive falava, não vai, na verdade você não vai estar mentindo, você vai estar escondendo. Gente, esconder, né? Ela não conhece o pai da mentira. Sabe? Então são coisas assim, Sim. sabe?
Mas é gostoso conversar sobre isso, porque quem está nos ouvindo vive a luta diária Sim, da carne e com do certeza. espírito, né? É importante. Agora, tem uma palavra linda, Mertz, como viver no espírito, a Bíblia diz que é invocando o nome do Senhor. Toda situação que você se encontrar fora, porque, por exemplo, você se pega mentindo, você está fora. Então, você invoca o nome do Senhor, lembra da palavra de Deus e volta para o lugar onde a gente sai, mas quanto menos sair é melhor, né? A nossa proposta da conversa da Mera, então, o que ele pode fazer em todas as situações? Sim. A primeira é a mais difícil, é discerni-lo. Sim. É ter certeza que é o Espírito que está falando comigo, e não a minha alma, Sim. ou outras vozes Sim. e tudo mais. Mas ele nos ajuda até a distinguir essas vozes, porque a gente sabe que a obra o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo imita a obra do Espírito Santo. Sim, é uma linha muito paralela, muito Sabe? parecida. Então, Sim. também imita, tá? Então, a gente tem que... não é a linha da vida. Certo. Nós seguimos a linha da vida. Né? Ele faz bem que, parecido. Às vezes, o que eu falei a respeito de determinados livros que eu estou falando, vai colocar lá 90% de coisas que você encontra na palavra da Bíblia. Aí você vai achar tão natural que aqueles 10% que era o objetivo do inimigo, né, vai chegar até você, né? Vai chegar até você, né? E reconhecer a voz do Espírito é assim, realmente você está cheia da palavra e tudo mais. É como, não tem mães que diz assim, no meio de uma multidão de crianças na escola gritando, ela fala, essa aqui é a voz do meu filho? Sim. Não tem isso, né? Sim. Então, se você é treinada a escutar, você é treinado a escutar a voz da tua mãe, a voz do teu pai, a voz do nosso Deus, a voz do Espírito. Isso, né? é só no Espírito que nós vamos Sabe, ouvir. é um treinamento. A gente percebe, vai dar aquela parada para ver essa voz que eu estou escutando, eu preciso escutar. Porque tem gente também que para e você diz assim, gente, você precisa tomar uma atitude, por que você não vai? Estou esperando o Espírito falar comigo. Toma cuidado para não ficar parado o tempo todo, né? Isso me faz lembrar de Abraão, quando chegaram para ele falar, não vai lutar contra esses reis, já estava de idade, né? E logo que se virasse, né? Não vai lutar. Ele falou, não, Deus vai na minha frente. Então, tem coisas que nós já temos convicção pela palavra que já possuímos. Isso faz com que a gente seja praticante, com atitudes. Então, esse mover do Espírito não é para você ficar uma vida parada, enquanto o Espírito não falar, eu não vou fazer. Não, você vai tocar a tua vida, que é uma vida normal, uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Né? Aí você pode se perguntar, e eu acho muito justa a sua pergunta, se você pode ser enganada pelo inimigo quando você estiver na sua oração mais sincera. E eu vou dizer que você pode. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, depois de estar jejuando e orando de 40 dias, o inimigo ainda foi lá tentá-lo. E bem naquele ponto, daquela fraqueza, daquele momento que ele mais precisava, na comida, né? Então, às vezes, querido, você está esperando uma orientação do Espírito também, e porque é a tua necessidade, como foi, e te parece muito, a voz que vem parece muito, né? Mas pode ser. Você já viu um testemunho, mais ou menos assim, da pessoa estar precisando muito de um dinheiro, vamos supor assim, está sem nada. E, de repente, vai no mercado, e aí lá no mercado eles voltam, hoje não acontece muito que é mais cartão, mas aí voltam para eles R$100, e a pessoa pensa, ai, foi Deus que preparou para mim. Não! Tá claro que foi o inimigo, aquele dinheiro não te pertence. Então, alguém vai pagar por ele, esse né? discernimento do Espírito é mais ou menos isso. Então, normalmente o enganador, ele veio para roubar, matar e destruir, ele não veio para dar vida. As coisas de Deus vêm para nos dar vida, né? E sabe por quê? Para você ter certeza, né? A gente gasta todo esse tempo falando como é difícil, porque é difícil mesmo. Sim. O próprio Pedro, que andava com Jesus, vai dar um conselho para Deus achando que veio do interior dele, do Espírito. Ele deu um conselho bom para Jesus. Ele falou, não quero que você sofra. Sim, era e Jesus falou, sai daqui, Satanás, eu preciso sofrer. Sim. Sabe? Eu preciso então, cumprir o que está escrito. Esse é o plano de Deus para mim. Então, queridos, é isso, sabe? Então, o que o Espírito pode fazer por nós mesmo é dirigir, a gente pode pedir, a concentrar o nosso olhar
para Jesus. É a primeira coisa. Já que eu vou precisar ter esse discernimento, talvez a primeira coisa que eu tenha que depender dele, pedir é me dar esse discernimento. E o Espírito jamais vai te ensinar algo que esteja fora da palavra de Deus, contrário aos ensinamentos e aos princípios divinos. Ele é Deus, ele é o próprio Deus dentro da gente. Né, sabe, queridos, porque a nossa tendência é se concentrar no que a gente está vendo, no que a gente está pegando, no que a gente está sentindo, sabe? Então, quando nós temos situações para nos mover, se é situação de abandono, de solidão, tudo, e a gente precisa se mover, normalmente o natural vai nos chamar mais... Vai sair na frente, Sim. né? Então, esperar, a obra do Espírito é essa. Eu vou ler para você aquilo que está em João 14, 26, e que pautou toda essa nossa conversa. O ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Da palavra. Então, eu preciso estar mergulhada na palavra é para que ele possa trazer... Porque como que eu vou pedir para o Espírito Santo me trazer uma memória, uma coisa que eu não tenho, que eu nem está constituído. Ele é a unção que nos ensina todas as coisas, mas tudo isso está na palavra. Né? E outra coisa, uma coisa que o Espírito faz, e isso é muito... é ajudar a gente a receber de Deus aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Sim, a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque sabe? Então, e tudo isso vai cair sempre na mesma coisa, passar mais tempo com Deus e com a palavra. Sim. Né? Porque daí virá a sua memória naquele tempo. O Espírito Santo vai trazer a memória. O Espírito Santo não é só para lembrar onde você deixou a chave, né? Porque já fica perguntando para o Espírito Santo onde é que eu deixei a chave do carro, onde é que eu deixei tal coisa. Né? É ajudador, sim. Vai né? te lembrar das promessas. Né? Essa é outra coisa que ele pode fazer. O Espírito Santo é aquele que nos lembra da promessa. Sabe que às vezes você está passando por uma situação e você diz, gente, mas veio na minha mente agora. Sim. Você fica surpresa. Claramente, sabe? Né? Mas é o Espírito que trouxe. Se você pediu por isso, é ele que traz. Sim. Né? A palavra de Deus diz que ele perscruta o nosso coração e as coisas de Deus. E leva para o coração de Deus. Então, ele pode nos mostrar o que ele quer nos revelar em qualquer momento. Então, essa é outra coisa que a gente pode... Tem tantas coisas, mas a gente só pode falar algumas, né? Mas essa é outra coisa que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos faz ver a verdade sobre nós mesmos. Sim. Se você dá esse passo para ele, você não fica enganada. Ele nos mostra quem nós somos. Tanto né? que quando nós vemos que somos pecadores, é o Espírito que nos mostrou a nossa condição. E quando precisamos de Deus. Davi falava assim, quem pode discernir os próprios erros? Sabe? Purifica-me dos que me são ocultos. Sim. É preciso pedir que o Espírito Santo nos aponte. É ele que convence do pecado, do erro, do engano. Da justiça, né? do juízo. Então, são essas coisas. Sim. Tem muitas coisas que ele pode fazer por nós. E a gente pode até voltar a conversar sobre isso, mas se você estiver mergulhada na palavra, Sim. sabe? Nessa intimidade com Deus, nessa comunhão de Deus... É de lá que ele vai tirar. Vai te mostrar muita coisa boa. Vai vai te mostrar e se Sim. comunicar com você. Sim. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.